Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e esse canal tem como objetivo trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento e querem se atualizar, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota aí na sua advocacia, buscar uma nova especialidade que possa te trazer melhores resultados na advocacia. Esse vídeo também é voltado para você. E ainda para os produtores rurais que queiram se inteirar um pouco mais sobre as informações jurídicas que acabam afetando aí no seu dia a dia e na sua atividade, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Se inscreve no canal, isso aí é muito importante para que a gente possa dar seguimento e desenvolver as atividades por aqui, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o registro da cultivar, né? Então nós vamos entender como que funciona esse processo de registro, o que é a cultivar e por que tem que haver esse registro, né? E as consequências também disso, tá? Então, primeiro a gente precisa entender qual que é o conceito de cultivar. E cultivar é uma designação dada a uma determinada forma de uma planta cultivada, correspondendo a um determinado genótipo ou fenótipo que foi selecionado e recebeu um nome único e devidamente registrado com base nas suas características produtivas, decorativas ou outras que o tornem interessante para o cultivo. Então, a cultivar nada mais é do que, digamos assim, espécies, entre aspas, de uma mesma semente, por exemplo. Então, vamos pensar na soja. Existem vários tipos de cultivar de soja e cada uma tem uma característica diferente. Por exemplo, uma que aumenta a produtividade, uma outra que é resistente a uma determinada praga e etc, etc. Então, cada cultivar vai ter uma característica diferente relacionada a um determinado ponto positivo, ou até mais, né? Então, um cultivar que aumente, que tem maior produtividade mesmo em tempos de seca, ou que é resistente a uma determinada praga. Então, a depender do local onde é feito essa atividade produtiva, você pode optar por aquela cultivar que seja mais interessante para a sua característica local e regional, da onde você exerce sua atividade. Então, cada cultivar vai ter uma característica produtiva diferente, que vai te trazer um resultado diferente a depender da região onde é exercida a sua atividade, certo? E isso aí, então, a cultivar, ela está relacionada ao desenvolvimento tecnológico de sementes, tá? Então, a proteção da cultivar está mais ou menos ligada a estas questões. Então, como sempre há uma perspectiva e uma tendência de se buscar aumento de produtividade na mesma área plantada, isso demanda o quê? Demanda tecnologia, desenvolvimento tecnológico. E isso é feito também através do desenvolvimento de novas cultivares, que podem ser mais produtivas. Perfeito? E por que é preciso fazer o registro dessas cultivares? Então, a partir da edição da Lei 10.711 de 2003, passou a ser obrigatório o registro da cultivar. Por quê? Porque é um ordenamento de mercado que visa proteger o agricultor da venda indiscriminada de sementes e mudas não testadas face às condições da agricultura brasileira. Então, por que a necessidade do registro? Tá? Porque para que haja uma proteção da atividade agrícola de que todas aquelas sementes ou mudas que estão disponíveis para a venda no mercado já foram, em determinado momento, testadas e as suas características foram comprovadas em digamos assim, teste de qualidade, entre aspas. Então, se a cultivar foi feito um teste dela para identificar que ela tem maior produtividade na seca, então isso vai ter que ser testado para que isso seja comprovado, tá? Para que quando o agricultor for adquirir essa cultivar, ele adquira realmente, ele compre realmente aquilo que vai gerar o resultado que ele está esperando. Então essa é a ideia, tá?
E aí nós estamos falando também de uma proteção para quem faz o desenvolvimento tecnológico, porque lá na frente a gente vai ver que quem desenvolve novas cultivares também tem o direito de receber royalties por um determinado período sobre elas, tá? E como é feito o registro? Bom, e aí eu vou dar aqui uma sequência de atos que precisam ser seguidos para ser feito o registro da cultivar. Primeiro, informar previamente o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, que é o CNPC, da data de início e local de instalação dos ensaios de valor de cultivo e ou uso, tá? Então, a primeira coisa é você fazer uma informação, informar o órgão responsável, que é o CNPC, Serviço Nacional de Proteção aos Cultivares, de que vai ser dado início aos testes para comprovar as características daquela cultivar, as características produtivas dela, tá? Segundo passo, denominar a cultivar. A denominação da cultivar será obrigatória para sua identificação, isso é muito importante, e destinar-se a ser uma denominação genérica. Tá? Então, você vai identificar lá, normalmente através de números e letras, qual que é essa cultivar. Tá? Terceiro passo, declarar o cumprimento dos critérios mínimos para a realização dos ensaios de valor de cultivo e uso. E aí, para isso, tem formulários disponíveis no Serviço Nacional de Proteção ao Cultivar que precisam ser preenchidos, tá? Quarto passo, requerer a inscrição em formulários próprios, anexando o relatório técnico com os resultados dos ensaios de valor de cultivo e uso. Tá? Então, perceba que é um escalonamento de atos. Primeiro você vai informar que vai começar os estudos, depois vai preencher formulários, depois você vai informar os resultados destes testes que foram realizados, tá? E aí sim, por fim, encaminhar a solicitação de inscrição ao CNPC, Serviço Nacional de Proteção ao Cultivar, e a inscrição deve ser encaminhada aos cuidados do secretário desse órgão, tá? E aí vai ser dado início ao registro efetivo desta cultivar para que ela possa ser, então, comercializada, tá? E aí vem uma consequência do registro dessa cultivar. Além dessa cultivar estar disponível para venda, aí vem a necessidade de pagamento por royalties dela, tá? Então, o que são os royalties? São as taxas pagas pelos produtores rurais pelo uso da variedade, e esse uso está protegido por lei, tá? Então, uma determinada empresa tem uma atividade de desenvolvimento de cultivar, de novas cultivares, então essa é a atividade empresária dela. Então, todo o registro que ela tem de cultivar sobre essas vendas, além da cultivar em si, ela vai receber os royalties disso, tá? Qual que é o prazo que a empresa tem para receber esses royalties? Durante quanto tempo esses royalties deverão ser pagos? O prazo é de 20 anos e o início desse prazo contra a partir da concessão do certificado provisório de proteção. Então, o órgão CNPC vai dar um certificado provisório de proteção e a partir desse período já começa a contar esses 20 anos, tá? E por fim, após o decurso desse prazo, não é mais possível a cobrança dos royalties. Se isso for feito, aí isso pode gerar uma ação indenizatória para que esse valor seja restituído aos produtores que pagaram esses royalties de forma indevida. Como um grande exemplo disso, teve um processo que a AproSoja do Mato Grosso moveu contra a Monsanto, salvo engano. Aí eu não tenho certeza agora qual que é a empresa, mas a empresa cobrou, depois de decorrido esses 20 anos, ainda royalties sobre determinada cultivar. Então a AproSoja entrou com essa ação, representando todos os produtores ali que estavam são associados dela. E, inclusive, acho que no ano passado, 2023, foi determinado que essa empresa fizesse um depósito judicial desse valor que estava na casa aí do bilhão, tá? O valor a ser pago para os produtores rurais de restituição por royalties pagos de forma indevida, tá bom? Então eram essas as informações que tinham para ser passadas para vocês hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, né?
WhatsApp, Telegram, enfim, isso é muito importante para nós, tá ok? Você ainda pode me seguir na minha rede social, @Juliano Biziak, também trago informações diárias sobre o dia a dia do agronegócio, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.